mais uma vez, meu nome é Ana Carla. Hoje nós vamos falar sobre circunferência, trabalhando a ideia de posições na aula de desenho geométrico. Então, inicialmente, vamos falar sobre o ponto e a circunferência. Eu coloquei o desenho aqui para facilitar a observação. Vamos lá. Então, observem que existem pontos que pertencem, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, ele pertence à minha circunferência. E existem pontos, por exemplo, esse ponto C e esse ponto B, eles não pertencem à minha circunferência. Então, existem pontos que pertencem, estão sobre a circunferência, e existem pontos que não pertencem à minha circunferência. Para essa circunferênciazinha aqui. Então, quando a gente trabalha a ideia de pontos que pertencem, estão sobre, não pertencem, não estão sobre a circunferência, a gente tem que o não pertencer, aqui, ó, como eu coloquei o C e o B, se divide em duas. São os internos e os externos. O ponto que não pertence e ele é externo, ele não está sobre e está fora da circunferência. Interno está dentro da circunferência. Tá? O que a gente tem mais a falar sobre isso? Ó, observem que a distância de O até a borda é o raio. Se você comparar as distâncias do centro da circunferência a esses pontos, algumas coisas vocês vão conseguir concluir. Ó. A distância de O até A, aqui nesse caso, que é o ponto que pertence, a distância de O até A é exatamente igual ao raio da minha circunferência. A distância de O até o B, ó, de O até o B aqui, ó, que é o ponto externo, que não pertence. A distância de O até B é maior do que o raio da minha circunferência. E aqui, com relação ao C, observe que a distância de O até C é menor do que o raio da minha circunferência. Então, quando a distância é igual, a gente diz que o ponto pertence à circunferência. Quando a distância é menor do que o raio, a gente diz que não pertence e é interno. Quando a distância do centro ao ponto é maior do que o raio, a gente diz que não pertence e é externo. Então, com relação ao ponto e à circunferência, nós temos aí esses três tipos de posições. Dando continuidade à aula de posições, vamos falar um pouquinho sobre as posições relativas entre a reta e a circunferência. Dada aí a reta e a circunferência, nós temos três. Nós temos o caso da externa, que está aqui desenhado, no caso da secante e da tangente. Vamos traçar aí as retas. A reta externa, ó, ela não toca em nenhum ponto a circunferência. Eu estou chamando de reta R aqui, a reta externa à minha circunferência. Então, observe que a distância, a reta perpendicular do centro até essa reta, a distância do centro, né, do Ozinho até a reta, ela é maior do que o raio da minha circunferência. Então, quando essa distância é maior que o raio, então a gente diz que a reta está externa à circunferência. No segundo caso aqui, da reta secante, vamos desenhar aqui a reta secante. A reta secante, ela corta em dois pontos a circunferência, aqui o ponto A e o ponto B. Ó. Observem que a distância do centro, né, que é a reta perpendicularzinha aqui, ó, distância do centro até a minha reta secante, que eu estou chamando de S, a distância ela é menor do que o raio da minha circunferência. Então, quando isso acontece, é porque a reta é secante à circunferência. E o último caso aqui, que é a reta tangente, vamos desenhar aqui. Não consegue desenhar direitinho, né? Mas vocês vão ter que entender que a ideia aqui é que ela só toca em um ponto a minha circunferência.
Então, esse ponto P aqui é o ponto de tangência. Essa reta T aqui é minha reta tangente à circunferência. O que a gente pode observar? Que se eu traçar a perpendicular, exatamente nesse ponto de tangência, né? A distância entre o centro da circunferência e a reta T é exatamente igual ao raio da minha circunferência. Então, quando isso acontece, a reta é dita reta tangente à circunferência. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a construção, tá? Vou tentar esboçar para vocês a construção quanto ao caso de tangência na aula de hoje. Então, para definição, já falei um pouquinho, mas aqui eu vou definir propriamente dito. Diz-se que uma reta é tangente a uma circunferência quando tem um só ponto comum com esta circunferência, ou seja, quando sua distância ao centro da mesma é igual ao raio. Assim, teremos sempre a tangente perpendicular ao raio no seu ponto de tangência. Dada a circunferência, aqui o centro da circunferência, eu tenho o ponto P, vocês já sabem que é o ponto de tangência que eu quero. Então, quais são os passos para a construção? Bem simples, gente, ó. Você vai passar uma reta pelos pontos O e P, que é o centro da circunferência, e P, que é o ponto de tangência que a gente quer. Passando essa reta, eu estou chamando aqui a reta R, é uma reta auxiliar. É o primeiro passo. Depois de passar a reta R, o que você vai fazer? Você vai construir uma reta perpendicular a essa, passando exatamente sobre o ponto P. Então, agora você vai construir uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P. Tá? Esse ponto Pzinho aqui, ó. Vou colocar aqui de preto para facilitar a visualização. Esse ponto P aqui, ele é o ponto de tangência. E essa reta T aqui é exatamente a minha reta tangente à circunferência, tá? Então, como a definição diz, ó, a distância de O até a P é exatamente igual o raio da minha circunferência. Lembrando que esse ponto P, ele é traçado de uma perpendicular, dado o meu desenho aqui. Então, bem simples a construção. Continuando a ideia de posições, vamos aqui para as posições relativas entre duas circunferências. Eu coloquei 6 casos aqui para que a gente possa observar. As posições relativas entre duas circunferências. Nós temos o caso da externa, secante, interna. Aqui é um exemplo de interna, tá? É uma interna concêntrica, tangente interna e tangente externa. Vamos avaliar os casos aí. Observar. Nesse caso aqui, ó, nós temos que a distância de um centro ao outro das circunferências, ó, a distância de O até O', é maior que a soma dos raios das duas circunferências. Observe que a distância, aqui o raio 1 aqui, ó, é até aqui, o raio 2 é daqui até aqui, e a distância aqui, ó, que é daqui até aqui, ó, essa distância aqui, ela é maior que a soma dos raios. A secante, ó, vamos observar a secante aqui, ó. Na reta secante, a gente tem que a distância de O, desculpa, reta não, circunferências secantes. Caso a gente está comparando as duas circunferências. A distância de O até O', que é a distância dos centros das circunferências, é menor que as somas dos raios R1 mais R2. Então, observe que a distância aqui é menor que a soma dos raios. A interna, ó, caso da interna, a gente tem aqui
que a distância de O até O', distância entre os centros, é menor do que a diferença entre os raios. Então, essa distância aqui, ó, é menor que a diferença entre os raios, na interna. Na concêntrica, que é um exemplo de interno, observe que os centros eles são iguais. O coincide com O', por isso que é concêntrica, é o mesmo centro. Então, O e O', a distância entre eles é igual a 0. Então, quando isso acontece, então as circunferências elas são concêntricas. Com relação à tangente interna e tangente externa. Para quem não lembra, né? A tangente é aquela que só toca em um ponto. Aqui, ó, ponto P. Aqui, ó, ponto P aqui é o ponto de tangência, né? No caso aqui das duas circunferências, tanto interna como externa. Nas circunferências tangente externa, a distância entre O e O', dá para ver claramente, né? Ó, a distância aqui é igual à soma de R1 mais R2, é a soma dos raios das duas circunferências. Nesse outro caso, que é a tangente interna, observe que a distância entre O e O' é igual ao raio 1 menos o raio 2. Tá? Então, a distância é igual à diferença entre os raios. Eu não coloquei aqui o R1 mais R2 para não ficar muito cheio o desenho, mas o raio 1 é sempre da circunferência que está em preto e o raio 2 aqui está em azul, né? No caso, tanto da circunferência tangente interna como da interna aqui, ó, das circunferências internas, tá? Novamente, só recordando, né? Lá a gente já viu o que é secante, mas aqui é bom ressaltar. A secante aqui é porque toca em dois pontos. Aqui é o ponto A e aqui o ponto B, ó. Então, por isso que essas duas circunferências elas são ditas secantes. Elas se tocam em dois pontos. Externas não tem nenhum ponto em comum. Tangente tem um ponto em comum. Interna e concêntrica, elas são tipos internas porque não tem nenhum ponto em comum, dadas as circunferências. Então, na aula de hoje, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não estiver curtindo o canal, quem não estiver inscrito no canal, se inscreve e deixa uma curtida caso tenha gostado da aula.